Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. Hípias Maior. Diálogo filosófico de Platão. Sócrates. Oh, o belo e sábio Hípias! Há quanto tempo não vens a Atenas? Hípias. É que não me dão folga, Sócrates. Cada vez que Élide tem alguma questão para resolver em outra cidade, sou eu sempre o primeiro que ela escolhe como embaixador, por considerar-me o melhor juiz e relator dos assuntos debatidos em todas elas. Daí o ter sido enviado a vários lugares, nesse caráter com tanta frequência, porém mais a miúde e em missões de maior responsabilidade à Lacedemônia. Essa a razão, já que falaste nisso, de não aparecer aqui muitas vezes. Sócrates. Isso sim, Hípias, é que é ser homem verdadeiramente sábio e perfeito. De fato, em particular, fazes-te pagar bem pelos moços, com ser maior o benefício que lhes prestas do que as vantagens que de tudo possas auferir. E como homem público és útil à pátria, tal como deve fazer quem não quiser ver-se desprezado por seus concidadãos, porém crescer na sua estima. Mas, Hípias, por que motivo os varões antigos de tão grande fama pela sabedoria, um Pítaco, um Bias, um Teles de Mileto, e os que viveram até ao tempo de Anaxágoras, se não todos, a grande maioria, se absteve de tomar parte nos negócios públicos? Hípias. Qual imaginas, Sócrates, que possa ter sido, senão a incapacidade para abarcar com a inteligência, a um só tempo, assuntos particulares e públicos? Sócrates. Dessa forma, por Zeus, teremos de admitir que, assim como as outras artes se aperfeiçoaram a ponto de fazerem figura feia aos artesãos antigos, em comparação com os de agora, diremos também que vossa arte particular, a dos sofistas, progrediu e que os antigos, em confronto convosco, são principiantes em matéria de sabedoria? Hípias. É assim mesmo, como disseste. Sócrates. E na hipótese, Hípias, de Bias retornar à vida, faria papel ridículo ao vosso lado, como de Dédalo asseveram os escultores, que se tornaria alvo de chacotas se voltasse a fabricar espécimes como os que lhe asseguraram fama? Hípias. Exatamente, Sócrates. Porém, da minha parte, com relação aos antigos e aos que nos precederam, começo por elogiá-los mais do que aos do nosso tempo, para precatar-me contra o ciúme dos vivos e de medo da cólera dos mortos. Sócrates. Acho que fazes muito bem, Hípias, em pensar e raciocinar dessa maneira. Posso dar-te o meu testemunho de que tens razão e que, de fato, a arte de vós todos, sofistas, progrediu bastante no que diz respeito à capacidade de conciliar o bom desempenho dos negócios públicos com os interesses particulares. Górgias, por exemplo, sofista de Leontino, que aqui veio como embaixador da sua pátria, por ser o mais indicado para tratar dos interesses dos leontinenses nas assembleias populares, não só adquiriu fama de orador primoroso,
como ganhou muito dinheiro em nossa cidade, tanto em dissertações particulares como em aulas para os moços. O nosso amigo Pródico também, caso queiras, que já aqui estivera várias vezes no caráter de embaixador e veio recentemente de céus para tratar de assuntos públicos, conquistou grande fama com seus discursos no conselho e em audições particulares, principalmente em aulas para os moços, que lhe granjearam somas fabulosas. Dos antigos, pelo contrário, nenhum se atreveu a exigir pagamento por suas lições, nem a ostentar conhecimentos diante de uma multidão heterogênea. Tão ingênuos eram todos a ponto de ignorarem o valor do dinheiro. Aqueles dois, no entanto, isoladamente, ganharam mais com sua sabedoria do que qualquer artífice em sua profissão. O mesmo acontecendo antes deles com Protágoras. Hípias. Como vejo, Sócrates, desconheces o lado belo da nossa profissão. Se soubesses quanto dinheiro já ganhei, ficarias admirado, deixando de parte outras oportunidades. De uma feita, cheguei a Sicília, e quando Protágoras lá se encontrava, no auge de sua fama, e já bastante idoso, pois apesar de eu ser muito mais moço do que ele, em pouquíssimo tempo ganhei para mais de 150 minas, sendo que mais de 120 num único lugarejo. Ínicos. De volta para casa, entreguei tudo a meu pai, que ficou espantado e maravilhado com aquilo, ele e meus concidadãos. Creio que sozinho já ganhei mais do que 2 outros sofistas juntos. A tua escolha. Sócrates. É admirável o que me contas, Hípias, e a melhor prova de que tua sabedoria e a dos homens do nosso tempo ultrapassa a dos antigos. Pelo que acabas de dizer, os contemporâneos de Anaxágoras eram uns ignorantões. Com Anaxágoras, dizem, aconteceu justamente o contrário. Havendo herdado grande fortuna, por negligência veio a perder tudo. Tal foi a maneira estulta como passou a vida a filosofar. Coisas do mesmo teor contam-se de outros antigos. O que me dizes se me afigura uma bela prova da superioridade do saber dos homens de hoje em relação ao dos antigos, sendo que muita gente é de opinião que o sábio, antes de mais nada, deve ser sábio para si mesmo, o que se comprova com a capacidade de ganhar muito dinheiro. Mas sobre isso é o bastante. Agora dize-me uma coisa. Das cidades a que costumas ir, qual te foi mais rendosa? Provavelmente Lacedemônia, aonde vais com mais frequência. Hípias. Não, Sócrates, por Zeus. Sócrates. Que me dizes? Foi onde ganhaste menos? Hípias. Nunca tirei de lá um só vintém. Sócrates. É absurdo, Hípias, e de espantar o que referes. Mas dize-me uma coisa, tua ciência não tem o poder de fazer progredir em virtude as pessoas que a praticam e estudam? Hípias. E muito, Sócrates. Sócrates. Então, é capaz de deixar melhores os filhos dos cidadãos de Ínicos e não poderás fazer o mesmo com os espartanos? Hípias. De forma alguma. Sócrates. Sem dúvida, porque os sicilianos se esforçam para ficar melhores, o que não se dá com os espartanos.
Hípias. Não, Sócrates, os espartanos também se esforçam. Sócrates. Nesse caso, será por falta de dinheiro que evitaram tua companhia? Hípias. Também não, pois são muito ricos. Sócrates. Por que motivo, então, não carecendo eles nem de vontade nem de meios, estando tu em condições de prestar-lhes ótimo serviço, não te despediram carregado de dinheiro? Saberão os lacedemônios, porventura, educar os filhos melhor do que tu? Será essa a explicação a que darás o teu assentimento? Hípias. De forma alguma. Sócrates. Assim sendo, é que na Lacedemônia não foste capaz de convencer os moços de que, com o teu convívio, eles avançariam mais no caminho da virtude do que na companhia dos pais. Ou foi a estes que não pudeste convencer da vantagem de te confiarem os filhos, em vez de cuidarem eles mesmos da sua educação? Pois não iremos atribuir-lhes o propósito de não quererem que os filhos se tornassem tão perfeitos quanto possível. Hípias. Não creio também que tivessem esse propósito. Sócrates. No entanto, a Lacedemônia desfruta de boa legislação. Hípias. Sem dúvida. Sócrates. E nas cidades de boas leis, a virtude é tida em alta conta. Hípias. Muito. Sócrates. Sendo que tu és quem melhor sabe comunicá-la aos outros. Hípias. Muito melhor, Sócrates. Sócrates. E o indivíduo mais capaz de ensinar a arte da equitação não seria muito mais considerado na Tessália do que em qualquer outro lugar da Hélade, e não ganharia mais dinheiro lá, ou onde quer que haja algum interesse por essa arte? Hípias. É possível que sim. Sócrates. E quem fosse capaz de transmitir a outrem os altos conhecimentos da virtude, não seria muito mais acatado na Lacedemônia, nem ganharia o dinheiro que quisesse, tanto lá como em qualquer outra cidade helênica bem governada? Ou serás de parecer, amigo, que na Sicília ou em Ínicos ele ganharia mais? Teremos de acreditar, Hípias, em semelhante coisa. Acreditarei se assim o ordenares. Hípias. É que os lacedemônios, Sócrates, não costumam tocar nas leis nem educar os filhos contra as normas estabelecidas. Sócrates. Que me dizes? Não tem por hábito os lacedemônios agir com acerto, porém errar? Hípias. Não afirmaria semelhante coisa, Sócrates. Sócrates. E não procederiam bem se dessem aos filhos uma boa educação em vez de educá-los mal? Hípias. Sem dúvida, porém, entre eles, a lei não permite dar aos filhos educação estrangeira. A não ser isso, fica sabendo que se em qualquer tempo houvesse quem entre eles ganhasse alguma coisa com aulas, eu perceberia mais dinheiro do que ninguém, pois gostam de ouvir-me e não me regateiam aplausos. Mas, como disse, a lei não o permite. Sócrates. E a lei, Hípias, no teu modo de pensar, é prejudicial ou útil à cidade?
Hípias. É inusitada, segundo creio, com vistas à utilidade, mas algumas vezes pode prejudicar quando mal feita. Sócrates. Como os que fazem as leis não trabalham com a certeza de promover o maior bem à cidade? E será possível viver sem boas leis? Hípias. É como dizes. Sócrates. Sendo assim, quando se enganam a respeito do bem, as pessoas que se propõem fazer leis enganam-se no mesmo passo com relação à lei e ao que é legal. Não te parece? Hípias. A rigor, Sócrates, é assim mesmo, porém, os homens não costumam expressar-se dessa maneira. Sócrates. Que homens, Hípias? Os instruídos ou os ignorantes? Hípias. A maioria. Sócrates. E os conhecedores da verdade constituem a maioria? Hípias. Não, evidentemente. Sócrates. Porém, os que a conhecem consideram que para todos os homens o útil é verdadeiramente mais legal do que o inútil, ou não admites esse ponto? Hípias. Admito no que respeita a ser verdadeiramente mais legal. Sócrates. E não se passam as coisas conforme pensam os entendidos? Hípias. Perfeitamente. Sócrates. Pelo que dizes, seria mais vantajoso para os lacedemônios serem educados pelo teu método, embora estrangeiro, do que pelo nacional. Hípias. E nisso estou muito certo. Sócrates. Como também disseste, Hípias, que o mais útil é o mais legal. Hípias. Disse. Sócrates. Assim, de acordo com tua afirmativa, ficaria mais legal serem educados por Hípias os filhos dos lacedemônios e, contrário às leis, o serem pelos pais, no caso bem entendido, de virem a lucrar contigo. Hípias. Como, de fato, lucrariam, Sócrates? Sócrates. Sendo assim, os lacedemônios agem ilegalmente por não te darem dinheiro nem te confiarem os filhos. Hípias. De acordo, tenho a impressão de que falas a meu favor, não me ficando bem contradizer-te. Sócrates. E assim, meu caro, descobrimos que os lacedemônios desobedecem às leis, e logo num assunto de tamanha gravidade, eles que passam por ser os que mais prezam as leis. Assim, eles te aplaudem, Hípias, e folgam de ouvir-te, pelos deuses, a respeito de quê? Evidentemente do que tu mais entendes, dos astros e do que se passa no céu. Hípias. De forma alguma é assunto que não toleram. Sócrates. Então, gostam de ouvir-te discorrer sobre geometria? Hípias. Nada disso, pois muitos deles, por assim dizer, nem sabem contar. Sócrates. Nesse caso, não apreciarão tuas explanações a respeito do cálculo. Hípias. Nem um pouco, por Zeus. Sócrates. Então, será o que sabes definir como ninguém o valor das letras e das sílabas,
o ritmo e a harmonia do período. Hípias. Que letras, amigos, e que harmonias! Sócrates. Que é então que eles gostam de ouvir e em que não te regateiam aplausos? Dize-me o que seja, porque não consigo adivinhar. Hípias. O que lhes digo, Sócrates, a respeito da geração dos homens e dos heróis, da fundação de colônias ou de como antigamente se formavam as cidades e de tudo o que de modo geral se relaciona com a antiguidade, razão por que fui obrigado a recordar e estudar todas essas questões. Sócrates. Por Zeus, Hípias, tiveste muita sorte por não gostarem os lacedemônios de ouvir de alguém a relação completa dos nossos arcontes, desde o tempo de Solon. Do contrário, ter-te-ia custado muito trabalho decorar tantos nomes. Hípias. Por que, Sócrates? Basta-me ouvir uma só vez 50 nomes seguidos para retê-los. Sócrates. É verdade, esqueci-me de que conheces a mnemônica. Compreendo que os lacedemônios gostem de ouvir-te, pois não há o que não saibas. Valem-se de ti como fazem as crianças com as velhas, para que lhes contem histórias interessantes. Hípias. É isso mesmo, Sócrates, por Zeus. Ainda recentemente, falei-lhes com grande êxito a respeito das belas ocupações a que os moços devem aplicar-se, acerca do que escrevi um discurso admirável sob muitos aspectos, mas principalmente pela escolha dos vocábulos. O tema geral e o começo do discurso é mais ou menos o seguinte: depois da tomada de Troia, conta-se na minha história que Neoptólemo perguntou a Nestor quais seriam as ocupações mais indicadas para o jovem que almejasse alcançar fama. A seguir, Nestor, respondendo, lhe dá as mais variadas e acertadas indicações. Foi essa oração que lhes apresentei e que pretendo repetir aqui depois de amanhã, na escola de Fidóstrato, além de muitas outras composições dignas de se ouvir. Fui convidado por Eúdico, filho de Apemanto. Vê se compareces também e leve outras pessoas capazes de julgar o que ouvem. Sócrates. Farei assim mesmo, Hípias, se Deus quiser. Porém, agora responde a uma perguntinha sobre isso mesmo, que em boa hora me fizeste lembrar. Recentemente, meu caro, alguém me pôs em grande apuro numa discussão em que eu rejeitava determinadas coisas como feias e elogiava outras por serem belas. Havendo-me perguntado em tom sarcástico o interlocutor: qual é o critério, Sócrates, para reconheceres o que é belo e o que é feio? Vejamos, poderás dizer-me o que seja o belo? Com a ignorância que me é própria, fiquei atrapalhado e não pude encontrar resposta satisfatória. Ao retirar-me da reunião, senti-me irritado e formulei censuras contra mim mesmo, tendo firmado o propósito de, na primeira oportunidade, quando encontrasse um dos vossos sábios, ouvi-lo e instruir-me, e depois de bem estudado o assunto, voltar a procurar o meu interlocutor para reiniciarmos nosso debate. E eis que chegaste na hora certa, como já disse. Explica-me com precisão o que é o belo e esforça-te para dar-me resposta tão exata quanto possível, para que eu não me cubra de ridículo com outra derrota.
É fora de dúvida que conheces isso muito bem. Matéria, aliás, de pequena relevância entre os inúmeros conhecimentos de que dispões. Hípias. Sim, muito pequena, Sócrates, por Zeus, e carecente de valor, por assim dizer. Sócrates. Tanto mais facilmente apanharei o assunto, sem que daqui por diante alguém possa contradizer-me. Hípias. Ninguém o fará, ou teria de ser vulgar e carecente de valor a minha profissão. Sócrates. Belas palavras, Hípias, no caso de virmos a vencer o homem. Creio que não haverá inconveniente em imitá-lo, para com tuas respostas preparar minha argumentação e assim exercitar-me contigo do melhor modo possível. Tenho alguma prática de formular objeções. Se não te fizer diferença, eu mesmo as apresentarei para ficar mais firme na matéria. Hípias. Podes formulá-las. Como já disse, a questão é muito simples. Vou deixar-te em condições de responder a perguntas muito mais difíceis, de forma que ninguém te possa contradizer. Sócrates. Oh, isso é que é falar bem. Então, principiemos. Já que o mandas, vou colocar-me no lugar do outro, do melhor jeito que puder, e procurar interrogar-te. Se lhe repetisses aquele discurso a que te referiste há pouco, a respeito das belas ocupações, logo que acabasses de falar, antes de mais nada, como é seu costume, ele te interrogaria sobre o belo, mais ou menos nestes termos. Forasteiro de Élide, não é pela justiça que os justos são justos? Responde, Hípias, como se fosse ele que te interrogasse. Hípias. Diria que é pela justiça. Sócrates. Então, a justiça é algo real? Hípias. Perfeitamente. Sócrates. Assim, pela sabedoria é que os sábios são sábios, como é também pelo bem que todos os bens são bens. Hípias. Como não? Sócrates. Logo, todas essas coisas são reais, sem que possam absolutamente deixar de sê-lo. Hípias. São reais, sem dúvida. Sócrates. E as coisas belas não o são apenas por efeito da beleza? Hípias. Sim, da beleza. Sócrates. Beleza essa que também existe? Hípias. Sem dúvida, mas afinal, que é o que ele quer? Sócrates. Então explica-me, forasteiro, voltaria a falar. Que é esse belo? Hípias. Como assim, Sócrates? O autor dessa pergunta deseja saber o que é belo? Sócrates. Penso que não, Hípias, porém, o que seja o belo. Hípias. Em que consiste a diferença? Sócrates. Achas que não há diferença? Hípias. Nenhuma. Sócrates. É certeza saberes melhor, mas presta atenção, amigo. Ele não te perguntou o que é belo, porém, o que é o belo. Hípias. Compreendo, bom homem, e vou responder a ele o que seja o belo, de forma que não possa refutar-me. Fica então sabendo, Sócrates, para dizer-te toda a verdade, que o belo
É uma bela jovem. Sócrates. Ótimo, Hípias, pelo cão, respondeste admiravelmente. Sendo assim, no caso de eu lhe falar dessa maneira, terei dado a resposta certa à pergunta apresentada, sem que ninguém me possa contraditar. Hípias. Como poderiam contraditar-te, Sócrates, se não há quem não pense desse modo, e todos os que te ouvirem confirmarão que a resposta está certa? Sócrates. Pois que seja, mas permite, Hípias, que chame a mim o que acabas de dizer. Meu interlocutor argumentaria mais ou menos nestes termos. Vamos, Sócrates, responde-me. Se existe o belo em si, todas as coisas que denominas belas serão belas por esse fato? Eu, de meu lado, diria que uma bela jovem é bela por efeito do que deixa belas todas as coisas. Hípias. E acreditas mesmo que ele se atreveria a negar que o belo não é o que disseste ou que não cairia no ridículo se tentasse fazê-lo? Sócrates. Tenho certeza, meu caro, de que o tentaria. Se com isso vier a cair no ridículo, os fatos o provarão. Porém, vou mostrar-te como ele argumenta. Hípias. Pode falar. Sócrates. Como és encantador, Sócrates, me diria. E uma bela égua não será bela também, visto o próprio Deus a ter elogiado no oráculo? Que lhe responderíamos, Hípias? Poderemos deixar de dizer que uma bela égua não é bela? Como não atreveríamos a negar o que é belo não é belo? Hípias. Tens razão, Sócrates. Está muito certa a divindade em falar dessa maneira. Entre nós também há éguas admiráveis. Sócrates. Muito bem, responderia. E uma lira bela, não é bela? Afirmá-lo-emos, Hípias? Hípias. Sem dúvida. Sócrates. Neste passo, tenho quase certeza, pois o conheço muito bem. Ele perguntará: e uma bonita panela, meu caro, também não será bela? Hípias. Mas Sócrates, quem é esse homem? Como terá de ser ignorante para atrever-se a empregar nomes tão vulgares em assuntos de tamanha importância? Sócrates. É assim mesmo, Hípias, sem polimento nenhum, grosseiro e só preocupado com a verdade. De qualquer forma, teremos de dar-lhe alguma resposta. Proponho a seguinte: na hipótese de ser fabricada a panela por um bom oleiro, bem polida e redonda e cozida no ponto certo, como são as panelas de 2 asas da capacidade de 6 cônjuges, tão bonitas todas elas, no caso de referir-se a uma panela desse tipo, teríamos de concordar que é bela, pois como poderíamos afirmar que o que é belo não é belo? Hípias. Não fora possível, Sócrates. Sócrates. Então, ele dirá que uma bonita panela também é bela? Responde. Hípias. O que eu acho, Sócrates, é o seguinte: qualquer utensílio desse tipo terá de ser considerado belo quando for bem trabalhado, mas todos eles não merecem ser postos em termos de comparação com um belo cavalo, uma bela donzela e todas as outras coisas verdadeiramente belas. Sócrates.
Seja, agora compreendo, Hípias, o que devemos responder ao nosso interpelante. Então, não sabes, homem, como é verdadeiro aquele dito de Heráclito, que o mais belo símil é feio em comparação com o gênero humano? Assim também a mais bonita panela é feia em confronto com uma bela virgem, no dizer de Hípias, o sábio. Não é isso mesmo, Hípias? Hípias. Perfeitamente, Sócrates, respondeste com muita propriedade. Sócrates. Agora escuta, pois tenho certeza de que depois disso ele perguntaria: e a raça das virgens, comparada com a dos deuses, não estará nas mesmas condições das panelas em confronto com as virgens? A mais bela virgem não parecerá feia? E esse Heráclito mencionado por ti não disse a mesma coisa, que o mais sábio dos homens em confronto com Deus não passa de um macaco em sabedoria, beleza e em tudo o mais? Não concordaremos, Hípias, que a mais bela virgem é feia comparada com a raça dos deuses? Hípias. Quem poderia sustentar o contrário, Sócrates? Sócrates. Se lhe concedermos esse ponto, ele há de rir muito e nos dirá: lembraste, Sócrates, do que te foi perguntado? Sem dúvida lhe diria o que vinha a ser o belo em si, e sendo perguntado, continuara: a respeito do belo, sais-me com um exemplo que, segundo tu mesmo confessas, é tão belo como feio. Realmente lhe diria: e agora, amigo, que me aconselhas a responder-lhe? Hípias. Isso mesmo, é o que eu penso. Se ele afirmar que, em comparação com os deuses, a raça dos homens não é bela, só dirá a verdade. Sócrates. Mas nessa altura, ele observaria: se eu te houvesse perguntado de início o que é ao mesmo tempo belo e feio, e tivesse respondido como agora, estaria certa a resposta. Mas o belo em si, que orna todas as coisas e as faz parecer belas, quando lhes comunica seu próprio conceito, ainda és de opinião que seja uma virgem ou um cavalo ou uma lira? Hípias. Ora, Sócrates, se é isso que ele procura, é muito fácil mostrar-lhe o que seja o belo que adorna todas as coisas e as faz parecer belas quando se lhes agrega. Esse sujeito é mais do que inepto e nada entende das coisas belas. Se lhe respondesses: o belo a respeito do qual me interrogas não é senão o ouro, ele ficaria confuso e não persistiria em contestar-te. Todos nós sabemos que o objeto a que acrescentarmos ouro, por mais feio que fosse antes, fica bonito com esse ornato. Sócrates. É que não sabes, Hípias, como o nosso homem é teimoso e difícil de aceitar alguma coisa. Hípias. Como assim, Sócrates? Se o que se fala é certo, terá de aceitar, caso contrário, cairá no ridículo. Sócrates. Tenho certeza, amigo, de que não somente ele rejeitará essa resposta, como ainda zombará de mim e me dirá: quanta cegueira! Então és de parecer que Fídias seja mau escultor? Ao que lhe responderia: de forma alguma. Hípias. Fora muito certa essa resposta, Sócrates. Sócrates.
Sem dúvida, mas depois de eu haver admitido que Fídias é um grande artista, ele voltaria a perguntar: e acreditas que Fídias não conhecesse o belo a que te referes? Ao que eu diria: como assim? Por não haver feito de ouro, continuará, nem os olhos de Atena, nem o resto do rosto, os pés e as mãos, para deixá-los mais belos com esse ouro, porém de marfim. É evidente que ele errou por ignorância, pois não sabia que tudo o que leva ouro fica mais belo. Diante dessa pergunta, Hípias, que lhe responderíamos? Hípias: não é difícil. Dir-lhe-íamos que Fídias acertou, pois o marfim, segundo penso, também é belo. Sócrates: por que motivo, então, voltaria a perguntar se fez de marfim a parte mediana dos olhos, porém, de pedra, e escolheu para isso, aliás, uma pedra muito parecida com o marfim? Uma bela pedra não será bela? Admitiremos isso, Hípias? Hípias: admitiremos, desde que haja indicação para o seu emprego. Sócrates: e quando não houver indicação, será feia? Concordaremos ou não? Hípias: sim, não havendo indicação é feia. Sócrates: sendo assim, varão sábio voltaria a falar: o marfim e o ouro deixam belas as coisas, sempre que houver indicação, como as deixam feias no caso contrário. Negaremos ou afirmaremos que ele tem razão? Hípias: afirmaremos que o que convém a cada coisa é o que as deixa belas. Sócrates: então perguntará: que convém mais a panela a que há pouco nos referimos? A bonita, cheia de bons legumes, uma colher de ouro ou uma de pau de figueira? Hípias: por Héracles, que homem, Sócrates! Não quererás dizer-me quem é ele? Sócrates: não o conheces, ainda mesmo que te dissesse como se chama. Hípias: porém, uma coisa eu sei, que é o tipo ignorante. Sócrates: é um sujeito terrível, Hípias, mas de qualquer forma, que lhe responderemos? Qual das duas colheres é a mais indicada para o legume e a marmita? Talvez a de pau de figueira? Deixa os legumes com mais aroma. Sem falarmos, companheiro, que não há perigo de quebrar a panela, nem derramar o caldo e privar de um prato apetitoso os que já se dispunham a saboreá-lo. Com a de ouro, tudo isso poderia acontecer. A meu ver, devemos concluir que a colher de pau é mais indicada do que a de ouro, a menos que penses de outra forma. Hípias: sem dúvida é a mais indicada, Sócrates. Porém, eu não conversaria com um indivíduo que apresentasse perguntas desse tipo. Sócrates: e com toda razão, amigo. Nem fica bem preocupar-se com palavras tão vulgares um indivíduo como tu, de vestes tão bonitas e com esses calçados, e tão conhecido em toda Hélade por sua sabedoria. Porém, nada me impede de ocupar-me com um tipo de tal espécie. Por isso, continua a instruir-me e responde por amor de mim. Se a colher de pau de figueira, dirá a outra pessoa, convém mais do que a de ouro, necessariamente terá de ser a mais bela, pois tu mesmo reconheceste, Sócrates, que o mais conveniente é sempre mais belo.
Teremos então, Hípias, de admitir que a colher de pau é mais bonita do que a colher de ouro? Hípias. Queres, Sócrates, que te apresente uma definição do belo que te livre de tanta importunação? Sócrates. Como não? Porém, só depois de me dizeres o que devo responder a respeito das 2 colheres, a que me referi há pouco. Qual delas é a mais bonita e conveniente? Hípias. Se quiseres, responde que é a de pau. Sócrates. Agora podes falar o que pretendias dizer. Por essa resposta, se eu disser que o belo é o ouro, não haverá jeito de provarmos que o ouro é mais belo do que o pau de figueira. E agora, qual é a outra definição do belo? Hípias. Vou dizer-te, se não estou enganado, o que procuras é um belo que nunca, de nenhum jeito, possa parecer feio a ninguém. Sócrates. Exatamente, Hípias. Desta maneira, apanhaste muito bem o que eu queria significar. Hípias. Então, escuta. Se depois disso alguém ainda te fizer alguma objeção, confessarei que não entendo mais nada de nada. Sócrates. Pois diz logo pelos deuses. Hípias. Direi, então, que sempre e em toda a parte para qualquer pessoa, o que há de mais belo é ser rico, gozar saúde, ser honrado pelos helenos, chegar à velhice e, assim como sepultou condignamente os pais, ser sepultado pelos filhos por maneira bela e suntuosa. Sócrates. Oh, Hípias, isso é que é linguagem admirável, sublime e verdadeiramente digna de ti. Por era, sou-te muito reconhecido por te mostrares tão bondoso comigo e disposto a ajudar-me na medida de tuas forças. Porém, ainda não pegamos o homem. Ele vai zombar de nós a valer. Podes ter certeza disso. Hípias. Zombaria de mau gosto, Sócrates, se não tiver o que objetar-nos e rir de nós. Dele mesmo é que estará rindo, como se tornará também alvo de zombaria dos que o ouvirem. Sócrates. É possível que seja assim mesmo, mas é possível também, conforme pressuponho, que essa resposta não me enseje apenas zombaria. Hípias. Como assim? Sócrates. O que digo é que se ele estiver armado de bastão e eu não me puser fora do seu alcance, tentará aplicar-me uma boa tunda. Hípias. Como? O homem é teu senhor? Se procedesse dessa forma, não se veria a braços com a justiça, nem receberia punição? Não há justiça em vossa cidade para deixar que os cidadãos se agridam reciprocamente e sem motivo algum? Sócrates. De jeito nenhum permitem semelhante coisa. Hípias. Então, ele será punido no caso de bater-te injustamente. Sócrates. Não, Hípias, com semelhante resposta não seria injustamente, mas com toda a justiça, segundo me parece. Hípias. A mim também, Sócrates, uma vez que pensas desse modo. Sócrates. Queres que te declare por que acho que me bateria com razão se eu lhe desse aquela resposta? Não irás também agredir-me sem me ouvir?
ou permitirás que fale? Hípias. Fora absurdo Sócrates não permitir, mas que poderás argumentar? Sócrates. Vou dizer-te, recorrendo ao mesmo processo de que me valia pouco quando imitei essa pessoa, para não dirigir-te expressões duras e desagradáveis, como ele certamente procederia, pois fica sabendo que ele se expressaria da seguinte maneira: Sócrates, me diria, achas que recebeste injustamente essas pauladas depois de haveres cantado um ditirambo tão comprido e desafinado e que tanto se afasta da questão? Como assim? Lhe perguntara. Como? Voltaria ele a falar. Já te esqueceste de que te interroguei a respeito do belo em si, que confere beleza a todas as coisas a que se agrega, ou seja, pedra ou madeira, homem ou Deus, qualquer ação ou conhecimento. Isso, homem, o que seja o belo em si, é o que eu pergunto, porém não consigo fazer-me compreender. É como se falasse a uma pedra de moinho, sem ouvidos nem cérebro. Ficarias aborrecido, Hípias, se tomado de pavor lhe respondesse nos seguintes termos. Mas foi Hípias quem definiu o belo dessa maneira, apesar de lhe ter eu interrogado, exatamente como fizeste comigo, sobre o que seja o belo sempre e para toda a gente. Que me dizes? Não te zangarás comigo se lhe der essa resposta? Hípias. Sei com toda a segurança, Sócrates, que o que eu disse é belo para todo o mundo e que me sempre será assim mesmo. Sócrates. Sempre? Há de insistir, o belo sempre terá de ser belo. Hípias. Sem dúvida. Sócrates. Como sempre o foi, insistirá. Hípias. Sempre? Sócrates. E também para Aquiles continuaria, disse o forasteiro de Élide, que seria belo ser sepultado depois de seus antepassados, o que será válido, outro sim, para seu avô Éaco, e todos quantos descenderem dos deuses e para os próprios deuses. Hípias. Isso também? Ele que baixe para os mortos. Esse sujeito, Sócrates, é blasfemo até nas perguntas. Sócrates. Mas não seria igualmente blasfemo responder afirmativamente a quem apresentasse essa questão? Hípias. Talvez. Sócrates. Talvez tu mesmo, ele diria, te encontres nesse caso quando afirmas que é sempre belo para toda a gente ser sepultado pelos filhos e sepultar os pais. Ou não estaria Héracles incluído nesse número e todos aqueles a quem há pouco nos referimos? Hípias. Porém, eu não me referi aos deuses. Sócrates. Nem aos heróis, ao que parece. Hípias. Também não, nem ao menos aos que foram filhos dos deuses. Sócrates. Só aos que não foram? Hípias. Perfeitamente. Sócrates. Sendo assim, de acordo com o que voltas a afirmar, é vergonhoso, ímpio e feio para heróis do tipo de Tântalo, Dárdano e Zeto. Porém, é belo para Pélope e todos os de origem semelhante. Hípias. É o que me parece.
Sócrates: pensas agora, diria ele, o contrário do que declaraste há pouco, que sepultar os pais e ser sepultado pelos filhos, por vezes é vergonhoso para algumas pessoas. Mas ainda quero crer, é impossível que isso tenha sido ou seja belo para alguém, passando-se com esse exemplo o que se observou com o caso da Virgem e da panela, apenas com maior dose de ridículo, a saber, de ser belo para alguns e feio para outros. Nem hoje, Sócrates, por conseguinte, concluiria, estás em condições de responder à pergunta sobre o que seja o belo. Serão desse teor, aproximadamente, as censuras que me fará, e com razão, se lhe responder conforme disse. Mais ou menos desse modo, Hípias, é que na maioria das vezes ele conversa comigo. Porém, de longe em longe, como que se compadece de minha inexperiência e ignorância, muito próprias, sugerindo ele mesmo a resposta, com perguntar se o belo não me parece ser isto ou aquilo, fazendo o mesmo com o que constitui o objeto de nossa investigação e a respeito do que estejamos conversando. Hípias: que queres dizer com isso, Sócrates? Sócrates: vou explicar-te. Ó bem-aventurado Sócrates, dirá ele, para com isso e deixa de responder-me dessa maneira. Tuas respostas são por demais simplórias e muito fáceis de refutar. É preferível considerares, se não te parece que o belo seja aquilo de que tratamos há pouco em nossas respostas, quando afirmamos que o ouro é belo onde for conveniente e feio onde não o for, e assim com tudo o mais a que ele se juntar. Investiga isso, precisamente, a conveniência em si mesma e sua natureza, para ver se porventura não é isso o belo. Nessas condições, continuo sempre a concordar com ele, por não saber o que dizer. E tu não achas que o belo é o que convém? Hípias: é exatamente o que penso, Sócrates. Sócrates: examinemos, pois, a questão para não nos deixarmos enganar. Hípias: sim, examinemo-la. Sócrates: é o seguinte, diremos que o conveniente é o que faz parecer belos os objetos a que se junta, ou o que os deixa realmente belos, ou não será nenhuma coisa nem outra. Hípias: minha opinião. Sócrates: qual é?